Se você tem dúvida ou dificuldade para fazer um ensaio externo, fica ligado. Bem, galera, meu nome é Marco Monteiro, sou cinegrafista e fotógrafo, e nesse vídeo eu vim trazer 5 dicas para você ter um ensaio externo bem sucedido. Eu tenho visto e experimentado várias formas e observado várias maneiras de fazer um ensaio externo, e por isso eu cheguei a essa conclusão. Lembrando que essas 5 dicas é segundo a minha visão, o que eu tenho visto, o que eu tenho experimentado é em cima da minha experiência. Se você faz algo melhor e acha que otimiza o seu trabalho, beleza, que isso acrescente para você também. Se você está em dúvida ainda, assiste aí. Primeira dica, quem vai fazer o ensaio? Você tem que definir quem é que vai fazer o ensaio. Se é modelo de trabalho, se é modelo para portfólio, se é infantil, se é casal, qual é o seu cliente? Partindo desse princípio, o que esse cliente quer? É um ensaio casual, é um infantil, é um sensual, é um nu, é um projeto que você tem. Define o que o seu cliente quer, como vai ser feito isso. Deixe bem claro para ele o que vai ser feito, como vai ser feito, tire todas as suas dúvidas. Segunda dica, definir o tema do ensaio e os looks que serão usados, porque isso otimiza o seu tempo. O seu trabalho fica muito mais prático, né? Fica muito mais fácil você começar a formar uma ideia para que no desenrolar do ensaio isso flua normalmente, para que no desenrolar do ensaio você fique satisfeito e o seu cliente fique satisfeito. Nesse tema e nesse look, você quer contar uma história de um look para o outro, vai ter quantas trocas de look? Então você tem que definir se vai contar uma história. Vamos supor, é um ensaio sensual que fala sobre o tema indígena. Você vai criar, junto com o seu cliente, buscar uma ideia que conte uma história. Procure saber qual é a ideia do ensaio para que você extraia do seu cliente mais informação possível para que o seu ensaio fique bem legal. Alguns temas são bastante específicos, que você não precisa contar uma história. Como, por exemplo, o tema fitness. Você não precisa contar uma história dentro de uma academia. Então agora vamos para os looks, né? Então, muito cuidado nessa parte dos looks, para que você não fuja do tema, não fuja da ideia do seu cliente, não fuja do que o seu cliente deseja. Se o seu cliente buscou um ensaio casual, você não vai colocar um look de lingerie, um look sensual. Né? Se o seu cliente buscou um ensaio sensual, você não vai colocar ele em lugar casual, certo? Então você tem que começar a compor a ideia, começar a colocar a ideia juntamente com o seu cliente e definir o que realmente ele quer e o que você propõe. Defina a quantidade de looks, né? Não passe de 3 looks, né? Porque dentro do horário específico ou que você pretender com o seu cliente, o que ele quiser, aí é diferente, é uma coisa muito mais pontual, mas geralmente são 3 looks, seja ele qual for o tema, seja ele infantil, casual ou sensual. Dentro da dica de tema looks, defina também como é que vai ser a maquiagem. Dica número 3, locação. A locação é muito importante para que você consiga harmonizar o seu tema, o que o cliente quer, juntamente com os looks. Se ele tem uma ideia, se você pode sugerir para ele uma outra locação, faça isso. Procure entender para ele, procure passar para ele que muitas das vezes a locação que ele escolhe não é o ideal, e você não vai ficar à vontade e você não vai conseguir chegar muitas das vezes ao ponto que ele quer. Não vou deixar muitas das vezes a vaidade, não, eu sou fotógrafo, faço foto em qualquer lugar. Sim, beleza, parabéns para você. Mas se você puder definir e harmonizar isso tudo, o ensaio vai ser muito mais atraente. É importante, depois de definida a locação, conhecer a locação. Ninguém faz isso, né? Ou você justamente, eu já fui lá, eu já conheço lá. Você já foi lá no outono, você já foi lá no verão, mas o ensaio é no inverno. Que posição o sol nasce? Que posição o sol se põe? É muito importante isso você definir e conhecer bem a sua locação. Saber onde é que o sol está nascendo, o melhor horário para fazer a locação. Lembrando que aquele horário de muitas vezes de 11 a 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, é uma luz que muitas vezes não te favorece, dependendo da locação, onde você tem uma sombra, onde você tem uma luz controlada, isso aí não tem você não vai ter o menor problema com relação a isso. Mas é muito bom você ir lá e conhecer a locação. Procure saber se a sua locação ela tem um horário definido. Que horas abre, que hora fecha, que horas aquilo funciona. Defina muito bem isso para o seu cliente. Olha, fui lá na locação, lá abre tal hora, fecha tal hora e é importante a gente chegar a tal hora lá. Um outro ponto também sobre locação é você saber se lá tem como trocar de roupa. Vai trocar no carro? Existe um banheiro? Pode-se usar o banheiro para isso? Qual é o horário que pode usar isso? Ou simplesmente você levar, hoje vende aquelas cabines portáteis, também é muito interessante você ter no seu kit de sobrevivência de fotógrafo, ter essa cabine portátil. E por último, nem muito mais importante dentro dessa dica de locação, é saber se o local tem segurança, se o local é seguro. Você não vai colocar em risco
a vida do seu cliente e colocar em risco também o seu equipamento, né? Defina isso muito bem com o seu cliente. Se o cliente escolher uma locação onde não há segurança e ele diz que quer naquele lugar, ele quer forçar a barra, ele quer dizer, não, eu quero lá, é o meu sonho. Então, se você avaliou e viu que não faz segurança, recomenda você a não fazer o ensaio. Ou se você quer realmente fazer o ensaio, está disposto a fazer, deixa para ele bem claro que toda a responsabilidade do que acontecer é por conta dele. O quanto você vai cobrar, o que você vai entregar. Galera, definir o tempo é muito importante para que o seu cliente não ache que você está totalmente à disposição dele, né? Você define o tempo, olha, são 3 horas de ensaio, são 4 horas de ensaio, naquilo que a gente propôs, nos looks, na locação, você vai calcular o tempo de deslocamento, o horário que se funciona, e você vai definir dessa forma, olha, nesse lugar, para fazer isso que nós propomos, eu vou precisar de tanto tempo. Sempre coloque, olha, começa a tal hora e termina a tal hora. Deixe bem claro para o seu cliente qual o tempo necessário para que se faça esse tipo de ensaio nos termos que vocês definiram, em termos de look, locação. Leve em consideração o tempo de deslocamento da sua ida, na volta e o tempo de permanência no local. Nesse momento agora, defina com o seu cliente o que vai ser entregue. Olha, nesses looks eu vou te entregar tanta foto, em tanto tempo nós vamos te entregar em tanta foto, na locação X, na locação Y, e aí você vai conseguir deixar bem claro para o seu cliente o que você está entregando para ele. E nesse momento você vai definir o quanto você vai cobrar por isso. Leve em consideração o seu custo de deslocamento, o seu custo de tempo de serviço, de tempo de trabalho, né? Leve em consideração depreciação do seu equipamento, se lá tem estacionamento, se você vai precisar, se no local você vai precisar se deslocar para uma outra locação, se são 2 locações, tudo isso tem que levar em conta, né? Eu não vou dizer aqui o quanto que você tem que cobrar, mas leve em consideração horas de trabalho, defina, né, o quanto você quer de lucro e o quanto o custo passa. Deixe bem claro para o seu cliente o quanto custa você sair de casa no dia X para fazer essas fotos. O quanto custa o tempo de translado da sua casa, se é de carro, se é de táxi, se é de BRT. Coloque isso nos custos, né? E coloque um valor. Quanto você acha que vale você estar ali? Nós vimos aí, né, várias promoções aí, ensaio a R$300 no Jardim Botânico, que o cara mora em São Gonçalo. Como é que ele faz isso? Bom, galera, eu não sei, não cabe a mim, mas essas 5 dicas são para justamente você cobrar o justo e fazer um ensaio com excelência. Quinta dica, nunca vá sozinho. Procure levar sempre um assistente, de preferência que ele seja fotógrafo como você, de preferência que ele conheça você, né? Por quê? Para que você faça um ensaio com a qualidade melhor, para que você faça um ensaio com uma luz melhor, para que você possa ter a mobilidade, né, de tirar o seu flash fora da câmera, fazer uma luz mais criativa, fazer uma luz natural com rebatedor, a pessoa para tomar conta das suas coisas, das coisas do seu cliente. Coloque o custo desse fotógrafo, coloque o custo desse assistente no orçamento do seu cliente. Dentro dessa dica, galera, também evita muitos problemas. Se você for fazer um sensual, se for fazer um nu, evita muitos problemas de você estar sozinho numa locação, né? Deixa bem claro para o seu cliente que você precisa estar com alguém. É de sua segurança, é de segurança para ela. Mesmo que tenha algum termo de responsabilidade, algum termo de uso, um contrato, deixe bem claro para o seu cliente que é importante você levar um assistente. Deixe bem claro para o seu cliente que é muito importante você não estar sozinho com ela. Até por uma questão de segurança dela, uma questão de segurança sua, porque talvez vocês não se conheçam, né? E a gente não sabe com quem a gente está lidando. Deixe bem claro para ela que um assistente vai te proporcionar fazer fotos muito melhores, né? Segurando o rebatedor, fazendo uma luz criativa, tomando conta das suas coisas se você tiver que se deslocar para um determinado local dentro da locação. Levar sempre alguém, galera, agiliza o processo. Muitas das vezes você está fotografando e a luz muda e você está fotografando sem flash, com a luz natural, de repente a luz muda, você precisa de um rebatedor, e aí o cliente não vai ter que ficar esperando. Se tiver com a maquiagem, a maquiagem está saindo por conta do suor. Não ir sozinho, galera, dá credibilidade. Quando você leva um outro fotógrafo para ser assistente, você apresenta o seu cliente na hora que você for fechar o negócio, você mostra o perfil dele no Facebook, você mostra o seu círculo de amigos. Deixe bem claro para o seu cliente que não ir sozinho é uma maneira de você respeitar ele, é uma maneira de fazer com que as coisas fiquem muito mais transparentes. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das 5 dicas para que você tenha um ensaio externo com excelência, com sucesso, tá bom? Um abraço e até mais.